Assembleia de Deus, Ministério de Betim. Glória a Deus. Pastor Elias Araújo presidente. Tenho uma honra de estar aqui com os irmãos pela primeira vez, na oportunidade de estar ministrando a santa e poderosa palavra do Eterno Deus. O Senhor continue honrando a vida do pastor Paulo, o pastor presidente dessa casa, o pastor Rick, que fez o convite através do nosso irmão Adão, está aqui conosco, nos acompanha nessa viagem maravilhosa. Eu achei que nós vamos ficar aqui mais uns dias. Glória! Irmão, ser tratado bem é bom demais. De vez em quando a gente passa umas lutas, uns desertos, umas provas, faz parte. Mas quando nós somos tratados bem assim, dá vontade de ficar. Irmão Rick, quando mandou, falou assim: olha, o lugar lá é bem simples, tranquilo. Olha, não. Rapaz, você podia dar a chave para a gente ficar lá mais uma semana. Obrigado. O Senhor te abençoe de honra. Você, sua casa, sua esposa, seu ministério, que o Senhor te honre em nome de Jesus. Esposa do pastor. Não é a pastora Cristina? Está por aí, né? O pastor Rick ou da... Pastor da igreja, pastor Paulo. É a Cristiane. Está por aí. O furacão de Jesus. E Deus continue honrando. Nos tratou com uma forma muito digna, com muito carinho, com muito amor. Que Deus abençoe todos os irmãos. Nosso irmão Adriano esteve lá conosco hoje, essa tarde. Sua esposa, os obreiros da casa. Que Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus. Você que gosta de essa carta, por gentileza. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo de número 4. Eu tenho uma palavra de Deus para o seu coração. E eu tenho certeza que o Senhor vai falar no seu coração da forma que falou. Deus vai falar com alguém aqui nessa casa, eu tenho convicção disso. Segunda carta de Paulo a Timóteo, capítulo 4. Glória a Deus. Nós vamos ler os primeiros 8 versículos desta carta, desse último trecho da carta. Os irmãos acharam? Confirma com amém. Amém. Quem não achou, olha aqui no telão. Diz assim, 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 1. Conjure-te, pois, diante de Deus e do Senhor Jesus Cristo, que há de julgar os vivos e os mortos, na sua aparição e no seu reino. Que pregues a palavra, instes a tempo e fora de tempo, reprove, repreendas, exorte-os com toda a longanimidade e doutrina, porque virá tempo em que não suportarão a sã doutrina, mas conforme as suas próprias concupiscências amontoarão para si mestres, tendo comichão nos ouvidos, e desviarão os seus ouvidos da verdade, voltando a fábulas. Tu, porém, vigia em todas as coisas, sofre as aflições, faz a obra de um evangelista, faz plena demonstração no teu ministério, porque já estou pronto para ser oferecido, e o tempo da minha partida está próximo. Combati o bom combate, encerrei a carreira e guardei a fé. Desde agora me está estendida, ou me está guardada, uma coroa de justiça, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia, e não somente a mim, mas também a todos os que amam a sua vinda. E você diz amém. Amém. Já senta aí no seu lugar, adorando Jesus para a glória de Deus. Glória a Deus. Aleluia. Maravilha. Os irmãos, nós estamos em um trabalho de cruzadas evangelísticas, uma cruzada evangelística. Nada melhor do que falar do nosso irmão Paulo em um trabalho tremendo e específico como esse. Em um ide de Jesus Cristo, uma ordem direta, não só para os ministros, mas para toda a igreja do Senhor na terra. Ide por todo mundo,
Pregar o Evangelho. Salvação, restauração, remissão, transformação é com o Espírito Santo. Mas a ministração da palavra, a ministração do Evangelho é com a igreja do Senhor. Nosso irmão Paulo inicia o seu ministério, a sua chamada, de uma forma totalmente adversa daquilo que nós estamos vendo aqui. A carta que nós lemos e esse trecho que nós lemos é os últimos momentos da vida de Paulo na terra. Aqui ele já está preso, está em uma masmorra. Provavelmente daqui a pouco vai perder a cabeça, porque o seu julgamento já foi decretado, a sua morte já está afirmada. Ele apenas está aguardando o período, o momento certo do imperador romano executar as ordens, porque ele vai ser decapitado. E ele tendo convicção, a certeza que vai ser morto daqui a pouco, ele está escrevendo a sua última carta ao seu filho na fé, Timóteo. Esse homem que está convicto da sua salvação, está convicto da coroa que está lhe guardada, ele não começou assim, ele não iniciou assim. Ele mesmo disse aos Filipenses, no capítulo de número 3, que ele é fariseu de fariseu. E você é fariseu. O nosso irmão Paulo fazia parte de um seleto grupo de pessoas que guardavam o costume judaico, que guardava a lei mosaica, que conhecia muito bem a Torá e os costumes que carregava a lei. Sabendo ele todos esses costumes e guardava isso com muito zelo, a Bíblia vai mostrar que este moço, estudando aos pés de Gamaliel, um dos maiores alunos aos pés de Gamaliel, para não dizer o maior aluno, este moço foi escolhido para ser um dos líderes nas sinagogas de Jerusalém, e agora ele está percebendo que em toda Jerusalém, circunvizinhança, está levantando um grupo dizendo que Jesus vive de Nazaré é o Cristo. Ele está percebendo que tem muita gente falando que Jesus que morreu há uns anos atrás é o Cristo. E isso deixa o seu coração indignado, deixa Saulo revoltado, porque ele conhece muito bem as Escrituras, ele sabe o que diz os salmistas, ele sabe o que diz o profeta Isaías e a Torá a respeito do Cristo. Ele, juntamente com todos os judeus, estão aguardando um Cristo com poder suficiente para levantar um exército poderoso e arrancar Israel das garras de Roma. Ele e todos os judeus estão aguardando um Cristo que tem poder de estar na frente de um exército que vai abater o Império Romano, Nero e todos os seus soldados. Eles estão esperando que o Cristo virá com uma obra da mesma forma que veio Moisés no Egito, entrando no Egito e dizendo a Faraó: libera meu povo, deixa o meu povo embora. Eles estão esperando um Cristo que fará da mesma maneira que Esdras e Neemias, saindo da Babilônia com a autoridade da palavra, e vão voltar para Jerusalém e refazer as muralhas e tampar as brechas, reconstruir o templo e voltar à adoração a Jesus. Ele não veio para poder mostrar o caminho de volta para Canaã. Jesus não veio para voltar à reconstrução do templo e das muralhas de Jerusalém. Jesus ele veio para restaurar uma aliança que foi quebrada no jardim do Éden. Jesus ele veio mostrar o caminho de volta para casa. Jesus ele veio desfazer a obra de Satanás e restituir e restaurar o homem. Jesus ele veio para poder abrir a porta da porta que foi fechada lá no jardim do Éden. Os irmãos sabem muito bem que em Apocalipse vai dizer que ele tem uma chave que fecha e ninguém abre. Glória a Deus. No livro de Gênesis, no capítulo 3, vai dizer que Jesus reunindo com Adão e Eva, a serpente, ele dá um veredito a todos eles. Ele manda Adão e Eva sair do jardim. Ele expulsa os dois do jardim, porque agora os dois pecaram, estão destituídos da glória de Deus. No jardim ainda tem a árvore da vida, e com a árvore da vida exposta no jardim, um pecador
fora. A Bíblia vai dizer que vem uma espada do lado oeste de fogo, guarda a porta e guarda o caminho que leva à árvore da vida que está no jardim. O Senhor coloca querubins e ninguém encontra aquela porta. Eu repito, Ele tem uma chave que fecha e ninguém abre. A porta que o Senhor fecha, ninguém abre. Ninguém vai abrir a porta que Deus fechou. Ninguém achou aquela porta. Ninguém nunca mais entrou naquele jardim. Ninguém nunca mais teve acesso àquele jardim. Mas a Bíblia vai nos dizer que essa porta foi aberta de uma maneira poderosa, extraordinária, grandiosa. Ainda que os judeus, no capítulo 1 de Atos dos Apóstolos, no versículo número 7, eles queriam saber quando seriam restituídos, estabelecido o poder a Israel. E o Senhor disse: não cabeis a vós saber o tempo, as estações. Versículo 8: mas ficai em Jerusalém, até que no alto sejais revestidos de poder, e sereis testemunhas em Jerusalém, Samaria, Judeia e até os confins da terra. Versículo 9, versículo 10 e versículo 11. Jesus começa a ser assunto ao céu, e quando as nuvens cobrem os teus pés, 2 homens de branco aparecem e vão dizer: Galileus, por que vocês estão pasmos com este que acabou de subir nas nuvens? Porque da maneira que ele subiu, ele voltará. Alguém acredita na volta de Jesus de Nazaré? Ele voltará. Se a Bíblia diz que ele vai voltar, eu creio que ele voltará. Pode dar fora de costume dizer que Jesus voltará, mas eu ainda creio e prego as Escrituras. Ele voltará. Jesus Cristo voltará. Vai dizer para alguém do seu lado: Jesus Cristo voltará. Ele sobe aos céus. No versículo 9, 10 e 11 de Atos Apóstolos, capítulo 1, ele sobe aos céus. E como o nosso Deus é atemporal, como o nosso Deus está além do Kairos e do Cronos, como o nosso Deus é o Pai da eternidade, Ele faz lá na frente, Ele faz lá atrás. Ele é aquele que era, Ele há de vir. Enquanto Ele está subindo aos céus, o nosso irmão Davi vai escrever o Salmo de número 24, no versículo 7, 8, 9 e 10. Ele vai dizer: e ecoa na região espiritual e celestial: levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na batalha. Levantai, ó porta, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quem é esse Rei da Glória? É o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra. Vai dizer que essas portas são 12 portas na cidade quadrangular. A cidade tem mais de 2.200 quilômetros de extensão. As suas muralhas têm 72 metros de altura e é de puro jaspe. No meio da praça, no meio da cidade, tem uma praça de ouro puro, e as ruas é como de ouro, e as águas é pura e límpida como cristal. Aleluia! Não vai haver noite e nem haverá sol, porque a glória do ungido do Pai, o Todo-Poderoso, vai iluminará. 12 portas, cada quadrante 3 portas, cada porta é uma linda pérola. E são essas portas que o salmista está dizendo: levantai, ó portas, as vossas cabeças, levantai, ó entradas eternas, porque entrará o Rei da Glória. Quando alguém pergunta quem é esse Rei da Glória, a eternidade vai responder: é o Senhor forte e poderoso, é o Senhor poderoso na guerra, na batalha. Olha aqui para mim. Eles poderiam responder tantas outras coisas, como: é o Jeová Rafá,
terra, esvaziou-se da sua glória, nasceu de uma virgem. Oh, glória! Quando ele nascia, os anjos desciam na terra dizendo glória a Deus às alturas, paz aos homens de bem na terra, porque é nascido o Filho do Deus Altíssimo. Ele nasceu para morrer por nós, e ele é o Senhor de guerra, porque ele venceu no Calvário. O seu sangue foi derramado. Alguém olhou para ele e disse: o que ele fez? Qual é o seu pecado? Qual é a sua dívida? Ele é o rei dos judeus, por isso está morrendo no Calvário. E quando a sua força está acabando, ele ainda encontra vigor para dizer: ainda hoje estará comigo no paraíso. É ele que lutou o tempo inteiro, que lutou todo momento, que guerreou contra o inferno e venceu a morte. Aonde está a morte? O teu avião. Aonde está o inferno? O teu poder. Jesus venceu no Calvário, e no Calvário ele deu um grito dizendo: está consumado, está consumado. Ele venceu, ele guerreou, ele venceu, ele guerreou, ele venceu. Por isso, ele é o rei da glória. Por isso, ele é o Senhor forte, é o Senhor dos exércitos. Ele veio na batalha, ele venceu no Calvário, ele venceu na morte, ele venceu o inferno, ele venceu o pecado, e ele venceu por você. Porque o cálice da ira de Deus era para eu e você tomarmos, e ele tomou o cálice da ira de Deus no Getsêmani e no Gólgota, para você assentar à mesa e tomar o cálice da ceia de uma nova aliança. Tomai e beber, tomai, esse é meu sangue que é dado por vós. Fazer isso todas as vezes que fizerdes em memória de mim. Você toma a ceia de uma nova aliança, porque ele tomou o cálice da ira de Deus. Quem está comigo, diga amém. Ele abriu a porta, ele veio para isso. E nosso irmão João Evangelista vai dizer que a porta nunca mais fechará, porque ele tem a chave que abre, ninguém fecha. Ninguém abriu a porta que ele fechou no jardim, e ninguém fecha a porta que ele abriu no paraíso. Porque agora a porta que foi aberta e ele faz um convite: aquele que for fiel até a morte poderá participar da árvore da vida que está no meio do jardim. O jardim é o mesmo, a árvore é a mesma, o Senhor é o mesmo. Ele só fechou a porta por um momento, porque ele precisava restaurar você, ele precisava restaurar a tua alma, ele precisava derramar sangue sobre a tua vida e purificar a tua alma. Agora a porta está aberta. Quem crê na volta de Cristo, quem crê na porta está aberta. Os judeus, durante muitos anos, eles disseram a respeito da chegada do Messias. Durante muitos anos, eles profetizaram e tiveram revelações tremendas a respeito da chegada do Messias. Mas eles não tiveram a iluminação para interpretar o texto, porque eles não acreditaram que alguém vindo de Nazaré poderia transformar a vida não só de Israel, mas de todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. E com esses estudos, Saulo analisa os pergaminhos, olha a Torá, observa as escrituras, observa os salmistas e os profetas, e ele não consegue encaixe no Messias e colocar em Jesus de Nazaré, porque não tem muita coisa a ver. Olhando de longe, o que pode vir de bom de Nazaré? Jesus olhou para Natanael e disse: nem veja. Ele viu a transformação e ele disse: o Senhor de fato é o Messias. Meu Deus. Agora nosso irmão Saulo, entendendo isso, no capítulo 7 de Atos dos Apóstolos, nosso irmão Estevão morre. E Estevão morre por quê? Porque ele está pregando a palavra. Estevão é um bom evangelista, na verdade um diácono que foi levantado para ajudar a distribuir donativos na igreja primitiva, porque os apóstolos estavam gastando tempo demais distribuindo donativos e levantaram os diáconos para fazer esse trabalho. Mas independente, escute isso, dá a sua atenção por favor.
Independente do cargo que você ocupa nesta casa, não importa quanto tempo você chegou aqui, se está desde a fundação juntamente com o pastor Paulo, ou se está aqui chegando ontem, 24 horas que está. Se você é servo de Deus, levantou a mão e é soldado de Cristo, todos nós temos algo em comum, uma incumbência, uma ordem em comum. Se você canta e é tecladista, ou você é músico, se você louva o Senhor e faz parte do conjunto, ou é mestre e dá aula aos irmãos, se você é diácono, evangelista, pastor da igreja, ou se você não tem cargo algum, todos nós precisamos entender, nós somos levantados para pregar o Evangelho, nós somos levantados para falar de Jesus Cristo. Eu não sei falar muito, eu não sei pregar, eu tenho dificuldade. Você vai aprender agora, você vai dizer que Jesus nasceu, Jesus cresceu e morreu, Jesus ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará. Jesus nasceu de uma virgem, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará. Dá para repetir comigo? Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará. Mais uma vez, Jesus nasceu, Jesus morreu, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e voltará. Você já está pronto para pregar o Evangelho? Você já está pronto para anunciar a palavra? Porque a mensagem do Calvário é essa: Jesus nasceu de uma virgem, Ele morreu no Calvário, ressuscitou no terceiro dia, foi assunto aos céus e Ele voltará. Voltará para buscar a igreja lavada e remida. Ele volta. Essa é a mensagem da cruz. É a mensagem que a igreja precisa anunciar. Todos, independente do cargo, todos. E Estevão foi levantado como diácono. Foi levantado como diácono. E ele anunciava a palavra. E veja que ele começou a pregar desde a aliança abraâmica, descorrendo em Moisés, trazendo os salmistas, os profetas, até no dia que ele estava vivendo. Alguns se levantaram e começaram a falar que ele estava trazendo blasfêmias, mentiras, falsos ensinamentos. Pagaram alguns irmãos, disseram que tinha pessoas que estavam testemunhando dessa inverdade. Julgaram, condenaram Estevão e apedrejaram até a morte. É lindo pregar o Evangelho, melhor ainda é viver o Evangelho que pregamos, porque ele pregou a palavra, agora está sendo apedrejado. Tem muita gente que vê Atos Apóstolos capítulo 7 e vê como uma forma poética, linda. Não tem poesia nenhuma em tomar uma pedrada na cabeça, não tem poesia nenhuma em tomar uma pedrada no joelho. Mas é lindo saber que Estevão tem o sangue escorrendo e ele vê os céus abertos. Ele vê os céus abertos pregando o Evangelho e vivendo o Evangelho que prega. Ele vê os céus abertos e ele faz como Cristo no Calvário: perdoa-os, Pai, não impute sobre eles este pecado, perdoa-os. Saulo está por ali, ele viu esse julgamento, essa condenação e a morte de Estevão. Ele achou aquilo positivo, porque Estevão é um cristão e ele aponta ao cristianismo. No capítulo 8, no versículo 3 de Atos dos Apóstolos, a Bíblia vai dizer que Saulo, juntamente com a comitiva, entra de casa em casa, prende os irmãos, arrasta-os pela rua, prende-os, maltrata, açoita. No capítulo 9, ele empreende uma viagem até Damasco. Damasco é uma cidade de aproximadamente 250 quilômetros de Jerusalém. Ele tem dupla cidadania, é judeu e é também romano. Provavelmente uma classe média alta onde ele estava inserido, porque ele era fariseu e quase todos os fariseus tinham
estava indo longe, investindo tempo, dinheiro, a sua reputação, para fechar as igrejas que estão abrindo em Damasco. No meio do caminho, ele procurando quem estava falando de Cristo. O Cristo encontra ele. Saulo, por que tu me persegues? Eu acho isso fantástico, porque Jesus está falando na primeira pessoa do singular. Detalhe, de Atos dos Apóstolos, capítulo 1, aonde Jesus é assunto aos céus, para Atos dos Apóstolos, capítulo 9, aonde ele encontra com Saulo, existe uma distância de aproximadamente 34 a 35 anos. Jesus já não está mais na terra fisicamente, aproximadamente 34 anos. E ele vai dizer na primeira pessoa do singular: por que tu me persegues? Ele vai responder: quem é o Senhor, para que eu saiba que eu estou perseguindo? Não é o Senhor Jesus que ensinou em João 10 que a ovelha conhece a voz do seu pastor? Tem muita gente que conhece as escrituras, tem muita gente que conhece a teologia, tem muita gente que conhece a hermenêutica, tem muita gente que lê livros, mas não tem intimidade com o mestre no quarto de porta fechada. Tem muita gente que tem uma boa oratória, tem muita gente que tem um bom posicionamento no altar diante do público, mas não dobra o joelho e fecha a porta e deixa Jesus transformar o seu caráter de dentro para fora. Não é o que você apresenta aqui, é quem é você lá. Porque aqui em cima pode ser feita uma performance. A primeira vez que eu venho nessa casa, estou pregando a palavra. Não diga que eu sou homem de Deus porque você não conhece a minha vida. Não diga que eu sou homem de Deus por uma boa oratória porque eu estou citando alguns versículos. Não se empolgue com a boa oratória. Você precisa saber quem é alguém, se é homem de Deus ou não, pelos frutos. É pelos frutos que conhece quem é e quem não é. E só conhecemos quem é homem de Deus ou mulher de Deus pelos frutos que ele produz. Muita gente é enganada com pessoas que falam bem, que cantam bem, que se posicionam bem, mas na verdade o seu caráter, a sua intimidade é totalmente contrária daquilo que Deus quer. Eu não sei se você está me compreendendo, mas muitas pessoas nunca subiram nesse altar e vai para o céu. Tem muita gente que nunca pegou nesse microfone e se a trombeta soar, Jesus Cristo vai levar. E tem muitos que estão em cima do altar, de terno e gravata, falando bonito, e quando a trombeta soar, Mateus capítulo 7, versículo 22 e 23, apartai-vos de mim, vós que praticaram a iniquidade, porque eu nunca vos conheci. Não se iluda com a roupa bonitinha e com a boa roupa. Não se iluda. Meu Deus. Tenha vida com Deus no íntimo, tenha vida com Deus no secreto. Calabaia cega de calabaia. Tenha vida com Deus no teu particular. Eu sei que Deus está falando com alguém nesta casa. Não adianta se apresentar em público como um crente genuíno e na sua particularidade falar palavrões. Não adianta apresentar como crente genuíno aqui, que não olha, que não pensa, que não peca, e na sua particularidade a sua vida é totalmente diversa. Deus está te vendo aqui e Jesus Cristo está te vendo lá. Jesus Cristo te vê nesta casa e Jesus Cristo te... O glória acabou, glória. O Jesus que te vê aqui, é o Jesus que te vê lá.
faculdades, que era totalmente elevado, alguém que conhecia. Mas quando o Senhor chamou ele pelo nome, ele disse: quem é o Senhor? Tem alguém aqui que conhece a voz do Mestre? Tem alguém nessa casa aqui, se Jesus falar, você vai saber que é Ele que está falando? Ou você vai ter que fazer prova como um bom pentecostal que somos? Se é de Deus, o irmão levanta. Se é de Deus, eu vou ganhar a oportunidade para falar. Se é de Deus, a cadeira vai arredar. Se é de Deus, a irmã de amarelo vai vir cá e vai falar comigo. Tem intimidade com Deus. Conversa com Ele no secreto. Que quando Ele falar, você vai dizer: fala que o teu servo ouve. Todos vão falar, mas quando Ele falar, a voz dele é inconfundível. O nosso irmão João Evangelista estava na ilha de Pátimo, pronto para morrer. E quando ele falou, João disse: é como o barulho de muitas águas. A voz dele é tremenda, estrondante. A voz dele é poderosa, é pesada. A voz dele é violenta. A voz dele é poderosa. Ouça a voz do Mestre e escute, entenda. Aí Jesus responde assim: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Simples assim. Mais uma vez, Jesus poderia ter dito: eu sou o grandão da galera. Mais uma vez, Jesus poderia ter dito: eu sou quem te formou no ventre da sua mãe. Mais uma vez, Jesus poderia ter dito: eu sou aquele que morreu no Calvário e ressuscitou no terceiro dia. Mais uma vez, Jesus poderia ter dado tantos outros nomes, mas o que ele disse? Eu sou Jesus, a quem tu persegues. Ele poderia ter dito: eu sou o Cristo, mas ele disse: eu sou Jesus, a quem tu persegues. Esse moço é transformado, impactado. A revelação cai sobre a sua vida. Ele tem iluminação agora de tudo que ele leu. Tem a revelação de tudo aquilo que ele estudou. Vai para a rua chamada direita. Ananias ouve a voz do Senhor. Ananias estava com medo, mas ouviu e entendeu. Ananias, tem um moço por nome Saulo, Senhor, pera lá. O Senhor sabe quem é. O Senhor sabe quem é esse moço para estar me mandando lá. O Senhor sabe o que ele está fazendo em Jerusalém? Está escutando as notícias dos negócios que ele está fazendo em Jerusalém? Perseguindo os irmãos, maltratando, prendendo, açoitando. O Senhor está sabendo disso? Para você não vale nada, mas para mim é vaso escolhido. Vai. Eu vou ter que repetir isso aqui. Para você é um traficante miserável que tem que morrer. Mas para mim é profeta, servo de Deus. Para você não presta, para você não tem que ter perdão. Mas para mim foi por ele que eu morri no Calvário, derramei o sangue, purifiquei, redimi, resgatei. É que vai. Porque os irmãos compreendem. Irmãos, eu amo a igreja do Senhor. Eu sou apaixonado, alucinado pela igreja do Senhor.
Nosso irmão Adão está aqui e ele pregou para o pastor que estava aqui ontem e o pastor converteu. Hoje ele é pastor de igreja, cuida de gente e é tremendo saber que ele participou desse processo. E não dá para você esquecer de onde Jesus te arrancou. Fala sério, não dá para esquecer de onde Jesus te tirou. Antes de estar com esse microfone na mão, uns dias desses eu estava com a 380, com a 357 Magno, dando tiro nos outros. Hoje eu estou aqui falando de Jesus. Você acha que eu vou pensar que eu sou Olha, eu não sou doido de imaginar que eu sou alguém. Eu não sou louco de imaginar que eu posso alguma coisa. É óbvio, como estava conversando com os irmãos, eu não vou ser aqui alguém com falsa humildade e dizer aos irmãos: não olhe para mim porque eu não tenho nada para passar. Não, porque eu tenho alguma coisa para passar. Eu tenho Bíblia Sagrada, eu tenho santidade de Deus, eu sou ungido do Senhor. O Senhor me forjou, o Senhor me transformou, mudou meu caráter, e eu estou cheio de Deus para falar aquilo que Ele mandou. Olhe, como Paulo disse: sejam os meus imitadores, porque eu imito a Cristo Jesus, o nosso Senhor. Ele é a fonte, Ele é a fonte. Mas nós não podemos pensar que nós temos capacidades e autoridade para julgar. Você prega, quem salva é Jesus. Você ora, quem liberta é Cristo. Você ora, quem cura é o Espírito de Deus. Então você faz parte do processo. Mas a glória, o louvor e a adoração, quem está entendendo, é Deus. O irmão ora, as esquemas caem, o moço é transformado, é batizado nas águas, fala em outras línguas e começa a fazer as cruzadas evangelísticas, ou tenta fazer. A primeira cruzada evangelística que ele tenta fazer é logo depois que ele sai da rua chamada direita, começa a anunciar a palavra, mas tudo tem um tempo. Ele anuncia, é perseguido, e ele tem que fugir pela janela ou pelo cesto. Fugiu pela porta do fundo e ficou guardado. Ele estudou muitos anos, ele sabe muita coisa, ele é um dos maiores filósofos do seu tempo. Ele poderia debater sobre vários assuntos, Platão, Aristóteles, Epicúros e todos esses, e ele dominaria a filosofia grego-romana. Mas agora ele vai dizer, em um momento que alguns vão dizer: eu sou de Paulo, eu sou de Apolo. Ele diz: não, eu não prego povão filosofia humana, eu prego pela autoridade da palavra de Cristo Jesus, nosso Senhor. Jesus esconde ele. Durante um tempo ele é escondido. E agora ele tem autoridade para ensinar. É o primeiro que ensina a igreja de Corinto a ser do Senhor. No capítulo 11 ele vai dizer: eu vos ensino aquilo que eu aprendi de Jesus. Os irmãos lembram que quando Jesus chamou ele, Jesus já era assunto ao céu há 35 anos. E ele dizia: eu aprendi de Jesus. Oh, glória a Deus. Coríntios capítulo 11 ele diz que aprendeu de Jesus. 2 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23, ele vai dizer: vocês são de Cristo? Eu também sou. Vocês são hebreus? Eu também sou. Vocês são filhos de Abraão? Eu sou também. Vocês são apóstolos? Eu sou. Vocês fazem obras? Eu falo como louco. Eu faço muito mais do que todos vocês. Em perseguição muitas vezes, em naufrágio muitas vezes, em perseguição inclusive entre vocês, irmãos judeus. Passei fome, nudez, falta, mas eu não me gloriei de nada disso. Que eu me gloriei na minha fraqueza, porque quando eu estou fraco, é aí que eu estou forte, porque a minha fortaleza é assim. Percebe-se que o fruto deste moço muda. A palavra que ele ministra e os frutos que agora as pessoas estão colhendo são outros. O que ele fala aos Filipenses, no capítulo 2, no capítulo 3, é extraordinário. Ele ensina aos irmãos de Filipos, é que os irmãos você vê como maior do que você. O irmão está tocando, eu vejo maior que eu, porque uma que ele é maior mesmo, outra porque eu não sei qual é, ele sabe.
Jesus. Ele, meu Deus, aonde ela anda? Estou aí. E ele saiu todo preocupado. Queria que fosse algo melhor. Eu falei, rapaz, você deixou aqui de complicação, arrancou o pico da granada, jogou e vai embora. Porque precisamos considerar o irmão maior que nós. Porque um lança semente, outro rega, mas quem dá o crescimento é só ele, Jesus de Nazaré. Ele começa a fazer a obra missionária, começa a evangelizar, e a vida dele, ele doa para poder fazer a obra do Senhor. E para os irmãos de plantão da teologia da prosperidade, ele disse aos Filipenses no capítulo 4: eu sei passar fome, nudez, eu sei ter bonança, ter muito dinheiro, eu sei passar qualquer situação. Em qualquer situação, o caráter de Paulo não muda. Na luta, servo de Deus. Na bonança, servo do Senhor. Na luta, glorifica Jesus. Na bonança, glória a Ele. Estou com falta, eu não vou dizer que Jesus me esqueceu, eu vou dizer que Ele está forjando o meu caráter, como disse o nosso irmão Pedro na primeira carta que ele escreveu para os irmãos da Ásia Menor: o fogo forja o seu caráter, como a prova forja o caráter, como o fogo ele forja o prova não é para te matar, prova é para te moldar, prova é para te melhorar, prova é para te mudar, porque se não for na prova você fica ruim a vida toda. Se não for na luta você acha que é melhor do que os outros. Por isso a prova vem para ver se você abaixa e começa a fazer como Cristo, lavar os pés dos irmãos e tratar o outro com humildade. É assim que a prova faz com a gente. Glória a Deus. Paulo vai fazendo as obras missionárias e as cruzadas missionárias. Só que agora o tempo da sua partida está próximo. Ele está preso. E por que Paulo foi preso? Porque ele pregou a palavra do Senhor. Por que ele foi preso? Porque ele estava fazendo cruzadas evangelísticas. Por que ele foi preso? Porque ele estava falando de Jesus. Abra sua atenção, olha para mim. Quem estava nos evangelismos? Eu vi as fotos dos irmãos, os vídeos. Quem estava nos evangelismos? Que benção. Os balões, laranjas, pretos, as crianças que estavam no evangelismo. Tinha alguém? As carreadas, estava lá, tá? Os irmãos, mas alguém estava nos evangelismos? Quem aqui viu os irmãos passando evangelizando e ouviu o evangelismo? Viu? Que bênção, glória a Deus. Deus abençoe os irmãos que estavam evangelizando. Sabe qual foi o salário de Paulo para evangelizando? Cadeia. Parabéns. Prova, perseguição, luta. Sabe o que Paulo recebeu? Aplausos? Não. Masmorra, açoite. No capítulo de número 19 de Atos dos Apóstolos, ele pregava em Éfeso, anunciava a palavra, ficou lá 3 anos, e depois dos 3 anos, estava muita gente fazendo reunião no teatro, dizendo: vamos acabar com a vida de Paulo, porque ele está dando prejuízo para a gente. Nós estamos fazendo ouro, deuses de ouro e prata, e ele prega contra esses deuses. As pessoas estão acreditando, e eles não estão comprando mais a gente. Vão pegar ele, vão prender ele. Paulo está pregando o evangelho, o que eles querem fazer com ele? Bater nele, prender ele. Em Atos dos Apóstolos, capítulo número 20, capítulo número 16, se eu me falo de agora, ele está pregando a palavra, e ele vê um homem que está com seus tornozelos totalmente adoecidos. Fica ruim para mim, são céus. Os seus tornozelos estão totalmente adoecidos e enfermos. Paulo viu que a fé nele. O moço é curado. E o que Paulo ganha? Uma surra
coça, bate nele até que ele esteja como morto. E quando eles pensaram que ele estava morto, arrastou ele até a porta da cidade e jogou ele lá. Ele acorda e viu que a vida dele entrou para a cidade de Derbe e continuou anunciando a palavra. Glória a Deus. Aqui não é lugar para quem quer aplauso. Aqui não é lugar para quem quer ter fama. Aqui não é lugar para quem quer ter crédito. Aqui não é lugar para quem quer ter seguidores nas redes sociais. Aqui não é lugar para quem quer se enriquecer com o Evangelho. Evangelismo e cruzadas evangelísticas não é lugar para quem quer enriquecer com o ministério. Aqui é lugar para quem quer doar a vida por amor de Cristo. Aqui é um lugar onde alguém quer gastar e deixar ser gasto no ministério para glorificar o nome de Jesus Cristo Nazareno. Paulo ainda dizendo aos Filipenses, ele disse: se eu viver é lucro, se eu morrer é lucro, porque se eu morrer eu vou encontrar com Cristo Jesus o meu Senhor e eu vou cumprir o meu propósito. Mas se eu viver, alguém ainda vai ouvir de Cristo através da minha vida e que eu permaneça vivo para que almas venham ser salvas através do Evangelho. A sua vida precisa gerar vida. A sua vida precisa gerar gente. A sua vida precisa trazer vida. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Agora a preocupação dele é que o tempo dele está acabando. E agora ele escreve a Timóteo. Ele escreve a Timóteo dizendo: Timóteo, pregue a palavra, faça cruzadas evangelísticas, anuncie em tempo e em fora do tempo, inste, redargue, corrige, exorta com toda a mobilidade e doutrina, porque vai chegar o tempo, Timóteo, onde as pessoas não vão suportar ouvir essa doutrina, vão levantar os seus próprios mestres a fim de escutar conto de fábulas. Eles vão preferir ouvir a historinha da mula sem cabeça do que ouvir que Jesus Cristo, o nosso Senhor, morreu no Calvário por amor de nós. Vai chegar um tempo onde os doutores se levantarão e as pessoas não vão querer ouvir a palavra do Senhor. Timóteo, Paulo está morrendo, acabando a sua vida, e ele está preocupado com quem vai fazer a obra missionária, com quem vai fazer a obra de cruzadas evangelísticas como essa. Quem vai pregar a palavra? Quem vai anunciar o Evangelho? Porque, irmão, Jesus salva através da palavra que você prega. Precisamos compreender que o Senhor te deu autoridade para salvar gente. Me lembro como se fosse agora, pastor Paulo. A gente estava na esquina da rua próximo onde eu moro. Eu estava com uma arma na mão e chegou algumas missionárias na parte de cima que não podia descer. A irmã Carla tinha acabado de chegar de São Paulo e estava fazendo a obra do Senhor em toda a região onde eu moro lá. Muita guerra, muita dificuldade. E o pessoal de cima dizia que quem era de cima não podia descer. E vice-versa. Ela era a serva do Senhor e disse: não, vou fazer a vontade de Deus e vou descer assim. E o pessoal dizia para ela: cara, não vai. Faz a obra aqui em cima, não vai lá embaixo. Ela dizia: não, o Senhor está me enviando lá e eu vou lá. A irmã Carla chegou com as 3 irmãs jovens, a fim de falar de Jesus. Me encontrou na esquina e quando eu vi as 4 chegando, eu coloquei a arma para trás. Elas falaram: jovem, nós vamos aqui na casa da Inalda falar de Jesus, vem aqui participar com a gente. Eu falei: agora? Vai demorar muito? Ela falou: não, a visita é rápida, vem cá. Eu virei as costas, coloquei a arma na cintura, coloquei a camisa por cima e fui lá para o grupo. Ela começou a falar de Jesus, de repente ela apontou para mim e disse: o Senhor me mostra em cima de um grande palanque
E você anunciando o Evangelho como pregador da palavra de Deus. O Senhor vai te levantar, moço, para ministrar a palavra do Senhor. E eu te vejo como Davi, ela dizia, valente, anunciando a palavra. O Senhor vai transformar a sua vida. Eu estava num culto arrumado, com a camisa do Vitória, uma corrente no pescoço, e um sapato e uma calça preta. E ela profetizava e os irmãos gritavam, glorificavam o nome do Senhor. Me lembro que pouco tempo depois do meu irmão morrer, eu fui preso. Na prisão, estava ali alguns dias já, e aquilo estava acabando com a minha vida. Minha mãe em depressão profunda, e o meu pai ia me visitar com amuletas, porque tinha feito uma cirurgia no joelho e estava todo infeccionado. Eles entravam, todas as vezes que eles entravam naquela prisão, aquilo acabava com o meu coração, porque eu via a dificuldade que eles entravam e as humilhações que precisavam passar para me ver. Aí alguém chegou no corredor e disse: vai ter culto hoje, quem vai ir? Eu olhei assim e disse: ô, senhor carcereiro, por favor, aonde vai ser o culto? Ele disse: lá do outro lado, do pavilhão de lá. Eu olhei e disse: do lado de lá? E disse: sim. Então tinha que passar toda a extensão do pátio para poder ver, para ir no culto. Então tinha ou precisava passar, e o céu lá era aberto. Eu falei: eu quero ir no culto, agora meu nome aí. Eu não queria ir para o culto, eu queria passar naquele lugar e ver o céu. Porque ia demorar cerca de 40 minutos a 1 hora. Fizemos uma fila indiana e todo mundo entrando. A irmã estava esperando a gente na porta. Lá dentro, os irmãos posicionados, e o som já estava cantando o hino da Cassiana. E ela recebia todo mundo muito bem. Deus abençoe, vem. Olha que bom que você veio. Jesus te honra. Quando chegou na minha vez, ela estava assim do lado da porta, a porta aqui. Na minha vez, ela parou na frente da porta e pôs a mão no meu peito. Eu olhei para ela, porque todo mundo estava de cabeça baixa. Eu levantei a cabeça, olhei para ela e ela disse: não adianta fugir, não tem para onde correr. Jesus vai te tirar daqui pregando o Evangelho. Você é pregador da palavra. Eu baixei a cabeça de novo e aquilo começou a perturbar minha mente. Eu comecei a ouvir ela falando aquilo: você vai pregar, você vai pregar. E lembrando do que a irmã Carla disse para mim algum tempo atrás. Na outra semana, tive um sonho com meu irmão, que a gente estava brincando ali, muito feliz. Quando eu abro os olhos, grave para tudo de lado, de sexta para sábado. Perguntaram de novo: tem que ir para o culto. Eu falei: eu quero ir para o culto. Ela ministrou na minha vida mais uma vez. Eu voltei para a cela, tinha uma Bíblia de capa dura. Peguei a Bíblia e falei: Senhor, não aguento mais essa situação, muda a minha vida. Abri a Bíblia, coloquei o dedo e disse: fala comigo, Senhor. 2 Crônicas 7,14. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar, arrepender os seus maus caminhos, buscar a minha face, eu ouvirei dos céus, perdoarei pecado e sararei a terra. Eu dei um grito na cela e falei: Jesus está me chamando. Tinha 2 companheiros na cela, eu mostrei para eles: Jesus está me chamando. Jesus está me chamando, olha aqui. Eu li aquele texto em uma semana mais de 200 vezes. E li de novo. Quando chegou no sábado, eu falei: irmã Maria José, Jesus me chamou, olha o que ele me mostrou. Ela disse: sim, Jesus está me chamando. Eu falei: então faz uma pena
Daqui a pouco você está com papel branco de novo e fazendo aquele grande promessa. Vou voltar para a academia, vou jejuar, vou ler a Bíblia toda, vou ganhar alma. Daqui a pouco, na virada do ano. Na virada do ano você está fazendo aquele grande plano de novo. Não, vou melhorar, vou perdoar, vou comer a farofa com uva passas e banana. E aquela grande coisa. Mas o ano está acabando. E as promessas que você fez ano passado, cumpriu todas elas? Ganhou a alma? Falou Jesus para alguém? Acompanhou alguém até o batismo? Hoje tem batismo. É amanhã. Amanhã vai ter batismo. Glória a Deus. Aleluia. Escuta isso com glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. A sepultura vai abrir um tanto de gente amanhã. Muita gente vai morrer. É Cristo Jesus. O nosso Senhor. Esse é o Evangelho. O Evangelho não é fama, não é sucesso, não é dinheiro, não é ter. O Evangelho é anunciar que Jesus Cristo voltará para nos trazer o nosso salário para o céu. Dá para me ajudar aqui? Coloca 2 Timóteo, capítulo 4, versículo 6, até lá, por gentileza. E eu sigo o encerramento. Um moço que sacudiu a raça menor através do seu ministério. Um homem que começou a sua vida com a classe média alta, com posição social, com nome na sociedade. Ele termina pobre, enfermo e preso. Alguns historiadores vão dizer que ele poderia estar com tuberculose. Ele não está em uma prisão domiciliar. Ele está em um subsolo úmido, malcheiroso, escuro. Mas ele vai dizer: eu, Paulo, prisioneiro de Cristo Jesus, o nosso Senhor. E olha o que ele escreve: a sentença já bateu, ele vai morrer, a cabeça vai ser cortada. E olha o que ele escreve: porque eu já estou sendo oferecido por aspersão de sacrifício, e o tempo da minha partida está próximo, seguro. Sabe o que é aspersão de sacrifício? É o último momento da oferta de holocausto no altar do Senhor. Essa é a parte da oferta líquida. O altar de bronze, ele tem cerca de 2,5 por 2,5, e ele é aquecido com fogo para queimar a oferta que é colocada sobre ele. Imagina um bronze bem aquecido. A oferta de aspersão é a oferta líquida, ou vinho ou azeite, é derramado sobre o altar, parte no altar e evapora, vira fumaça. Glória. Ele está preso, está doente, sem dinheiro. O nome não é tão pesado como alguns anos. Ele sabe que a cabeça vai rolar. Ele está dizendo: a minha vida é como oferta que sobe como um cheiro suave a narina do mestre. Versículo 7. Ajuda aí, vai lá. Combati o bom combate, encerrei a carreira, mas a fé é guardada. Passou naufrágio, perseguição, fome, nudez. Teve uma situação financeira elevada e agora está com uma situação não muito boa. Mas ele disse: combati o bom combate. Efésios capítulo 6, ele vai dizer, a partir do 10, ele vai dizer: a nossa luta não é contra carne e sangue, mas é contra principados, potestades, dominadores do mal. Por isso, revestido da armadura de Deus, capacete, coraça, escudo, espada, sandália. O que ele pregou para dizer: eu combati, eu guerrei, eu fui à luta, fui à prova, passei na prova, sofri naufrágio e sobrevivi. Qual é a sua história? Aqui cai contando a história dos homens daqui dia. Que dia que você vai dizer: eu ganhei almas?
está achando que alguém queria ouvir um menino de favela armado querendo matar os outros? Jesus mudou minha vida, transformou. E eu estou aqui em Juiz de Fora por causa do Evangelho. Jesus disse que me levaria a lugares que eu nunca fui, nunca vi, primeira vez. Prazer, Jesus abençoe. Pelo Evangelho! O Evangelho é que me trouxe aqui. O Evangelho é que me trouxe aqui. Não foi a amizade, não foi a beleza, não foi o terno, não foi dinheiro, foi o Evangelho. O Evangelho me trouxe nesta casa. Eu estou aqui para anunciar o Evangelho. Se converta. Vamos para a guerra. Vamos para a peleja. Para com esse negócio de achar que você precisa ser muito bem cuidado, porque antes não quebra. Jesus te chamou para a guerra. Combate o bom combate. Tem um punhado de gente, meu irmão, que pensa que é o seguinte: eu não vou lá fazer a obra missionária, mas eu vou pegar meu dinheiro e vou enviar. Fiz a obra. Não, você está ficando doido. Ah, eu não tenho dinheiro para levar, eu vou orar pelo missionário e está tudo bem. Você está ficando doido. Glória a Deus, aleluia. Quem é soldado de Jesus aqui? Tem soldado aqui de Jesus? Né? Todos nós precisamos orar para os que vão para outros lugares. Glória a Deus. Doar, porque a gente precisa dar dinheiro para os irmãos, que tem irmã lá que não tem o shampoo que você tem para lavar o cabelo aqui. Algumas lavam com shampoo de sabão de coco, faz esfoliamento com areia. Alguns comem rato porque não tem dinheiro para comer. Irmão Eliseu, lá do Cabana, estava fazendo missão lá na África, voltou, tem 2 semanas, estava comendo rato, bem fritinho. Aí você come um bife e fala: esse aqui está cebolado demais. Então esse aí, assunto outro dia, a gente volta todo dia para falar sobre isso. Mas nós todos precisamos orar, todos precisamos abençoar com a oferta e todos precisamos ir. A questão é que uns vão para a África, outros vão para os Estados Unidos, outros vão para o Haiti. E você que não foi para lugar nenhum disso, atravessa a rua. Vai na padaria. Tem alguém que vai na padaria aqui? Você pede pão pelo iFood. Vai na padaria. Vai na farmácia. Porque a obra missionária, o campo missionário, não é campo geográfico. Campo missionário é coração necessitado. Um açougue tem coração necessitado. Fala lá e faz a obra missionária lá. Versículo 8. Coloque de pé do seu lugar, a gente encerra. Eu pedi para colocar o texto, porque para você não achar que você quer chavão de pregador. Tem birra de chavão de pregador. Você quer a Bíblia Sagrada. Desde agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor justo juiz me dará naquele dia. Paulo está dizendo: a minha coroa está guardada, a minha coroa está com o Pai. Ele não está dizendo que a coroa vai ser feita, ele não está dizendo que a coroa vai ser confeccionada, está dizendo: a minha coroa está feita e guardada, pronta. Mas não somente a minha, mas não somente a minha, mas também a todos os que amarem a sua vida. Deixa eu explicar isso melhor e a gente ora. A sua coroa está pronta. Você entende o peso disso? A sua coroa está pronta. Pronta. A sua coroa está pronta. Quem crê na Bíblia? A Bíblia está dizendo. Dá para falar com alguém do seu lado? A sua coroa está pronta. Mas ainda que esteja pronta, não são todos que vão usá-la. Tem alguém aqui que quer usar a coroa? Quem for fiel a
Em nome de Jesus, não pare. Em nome de Jesus, não retroceda. É luta, é dificuldade, é prova, às vezes a vontade de parar, mas não pare. Seja fiel até a morte, porque no final vai valer a pena. Fale do amor de Cristo, fale do Evangelho, não pare. Jesus já fez a coroa para você. E não é coroa de espinho, é coroa de glória. A de espinho ele só por você. A coroa que ele ofereceu para você é de glória. Coroa de glória. Está pronta. Enquanto não chega a sua hora de usar a coroa, fale de Jesus, porque tem coroas prontas por aí que as pessoas ainda não sabem. Anuncie às pessoas: sua coroa está pronta, vão lá usar. Porque quando Jesus te chamar, você vai usar a coroa de glória. Porque quem usará? Aqueles que amam a vida de Jesus. Vamos orar. Vamos orar. Eu gostaria de levantar a voz em oração para que o Senhor possa fortalecer a sua vida com o propósito primordial de buscar a sua face e ganhar almas, de buscar a sua face e anunciar o Evangelho, que você possa ser útil na obra do Senhor e no ministério que Ele te deu. E a maior forma de você ser útil é buscar a presença dEle e falar dEle para aqueles que ainda não buscam. Feche os seus olhos, por gentileza. Glória a Deus. E ore. Fale com Deus. Fala: Senhor, me fortaleça para que eu tenha força até o final. Eu quero combater o bom combate até o fim. Eu quero anunciar a tua palavra. Me dá amor por tua presença e amor pelas almas. Eu quero buscar a tua presença e anunciar a tua palavra. Me dá graça, me enche de graça. Eu quero anunciar a tua palavra, Cristo. Jesus te fortalece hoje. Você não vai parar antes que a trombeta toque. Jesus está voltando para buscar a igreja e você permanecerá de pé. Seja renovado esta noite. Seja renovado esta noite. Seja cheio de autoridade de Deus esta hora. É a autoridade da palavra de Jesus Cristo. Que você seja cheio da autoridade para anunciar o Evangelho. Você que foi no evangelismo e você que não foi. Estamos em um campo missionário. Você ouviu a palavra e está cheio de Deus. Estou falando com crente cheio da autoridade de Deus agora. Você vai fazer a obra missionária agora e vai fazer valer a cruzada evangelística agora. Agora.
do seu lado, atrás de você ou na frente. Vê se essa pessoa está com Jesus e pergunta a ela: quer voltar? Vamos, vai lá, vai. Isso, vai lá. Não é para fazer mesmo, não estou falando para você repetir, não é para fazer mesmo. Pergunta ao irmão: quer voltar para Jesus agora? Eu estou te vendo, você sabe. Quer voltar para Jesus agora? Pergunta aí, irmão. Isso. Pergunta. Atrás de você, olha para trás de você, pergunta: quer voltar para Jesus agora? Porque se você não falar de Jesus aqui na igreja, está tudo pronto,
Tem mais alguém